SLUPP332, ou como está sendo chamado aí, SLUP. Pessoal, vou estar falando hoje sobre o SLUPP332, tá? Eu vou estar com um scriptzinho aqui na mão, tá? Dos benefícios, né, o que esperar, falar um pouco mais dessa parte, assim, só essa introdução, e eu vou dar para vocês o relato, tá? Eu estou atendendo, para quem não sabe, eu sou nutricionista, e eu tô testando ele com 2 pessoas, tá? E esse teste ele é bem fidedigno, por quê? Porque eu tenho todas as variáveis ali na minha mão. Então, pessoas que vêm ao longo tempo, né? E o melhor, que são pessoas com sobrepeso. Eu vou dar minha opinião sobre o SLUP, e que é diferente aí do que comumente vem falado aí na internet, no Reddit, né, nos fóruns que a gente tem de formação, tá? Pessoal, eles estão até tendenciosamente, né, e aí discorda, concorda, e eles estão indo por um lado que talvez não deva ir, né? Por exemplo, o SLUP queima mais gordura do que o clenbuterol, tá? Então eu vou estar dando o meu relato dessas 2 pessoas que eu estou atendendo, e eu vou estar falando a minha opinião, né, do porque eu acho que esse fármaco é bom, em qual situação, nessa, naquela, tá? Então vamos lá, eu vou pegar o scriptzinho aqui, vou estar falando aqui só a introduçãozinha, tá? Então o SLUP, né, o SLUPP332, ele é um mimético de exercício. O que significa isso? Ele vai fazer todas as reações químicas que o exercício faz no teu corpo, né? Então, quando você vai lá fazer o teu cardio, quando você vai fazer a tua musculação, tem uma reação em cadeia ali, né? Por exemplo, no cardio a gente tem muita biogênese mitocondrial, tá? Na musculação a gente tem a biogênese ribossomal, se não me engano, eu não sei se, acho que é esse nome, peraí. Mas ou seja, é uma síntese de ribossomo, tá, pessoal? Então, no exercício físico, a gente tem várias reações em cadeia, né? O aeróbico, a gente tem ali a biogênese mitocondrial, e na musculação a gente tem uma biogênese de ribossomo, tá? Ribossomal, vamos dizer assim, tá? Mas não existe essa palavra, mas vocês entenderam, né? Então, a mitocôndria ela é responsável pela fabricação de energia, e o ribossomo é pela síntese de proteína, tá? Então a gente tem várias, não são só essas, né? VO2 máximo, etc. Não são só essas as funções que o exercício tem no nosso físico, no nosso corpo, né? No nosso organismo, mas o SLUP, ele faz com que essas reações, elas aconteçam sem o exercício. A priori, isso parece muito promissor, né? Porque afinal, imagina se você faz o exercício e ainda faz a utilização do fármaco. Então, o que não pode gerar isso, né? Mas, basicamente é isso, tá? Um mimético de exercício. Então, ele basicamente vai fazer essas reações que eu falei. Tanto que os relatos, né? Um dos relatos, e eu tive isso nessas 2 pessoas, que o cansaço, né? Sabe aquela fadiga do exercício? Durante o uso, a pessoa sente esse cansaço, tá? E é um cansaço assim que é relatado além do normal. Então você vê que, entre muitas aspas, até essa mimetização do cansaço vem, tá? A gente ainda não entende muito bem o porquê esse cansaço vem, mas é um dos efeitos colaterais, tá? Então, basicamente, pessoal, ele é esse mimético de exercício, tá? Então ele vai ativar vários receptores beta, alfa, né? Não vou estar entrando muito nessa via muito mecanicista, muito a fundo, né? Porque senão fica muito profundo, muito teórico, muito científico. O meu intuito é trazer mais o relato, tá? Então, basicamente, ó, ele vai fazer biogênese mitocondrial, tá? As promessas dele, né? Então vamos lá para quais que são os benefícios. Biogênese mitocondrial,
oxidação de gordura, vamos ver aqui, melhora perfil glicêmico, melhora perfil lipídico. Então, assim, essa parte de insulina, que a gente sabe que é muito importante durante o processo, ele dá uma resetada, ele dá uma melhorada ali, tá? E essa parte do perfil lipídico, a gente sabe que para quem usa esteroide, né, usa os hormônios, até para quem não usa, tem pessoas que não usam e tem esse problema no perfil lipídico, né, alteração do colesterol, ele dá essa melhora, tá bom? Então, essa parte, você vê que é muito o que o exercício faz, tá? O cardio, o que ele faz? Melhora a resistência à insulina, então melhora muito essa sensibilidade, essa captação de glicose ali pelo músculo, né? O cardio melhora o perfil de colesterol ali, né? O perfil lipídico. Então, você vê que é muito fechadinho as funções, né? Outra coisa, ele pode melhorar ali vários os marcadores de saúde, tá? Então, a gente vê pessoas que fizeram a utilização antes e depois que tiveram esses marcadores de saúde aumentado, melhorado, tá? E basicamente é isso, tá? Assim, bem a grosso modo, tá, pessoal? Então, vamos lá para o relato, que é a parte mais importante. Primeiro, vou contextualizar. Batendo pessoas, a grande parte dessas pessoas são pessoas com sobrepeso, e eu comecei a utilizar essas duas pessoas que eu estou utilizando, na verdade, são pessoas que eu não cobro, tá? Eu tiro ali na minha consultoria, pessoal, pelo menos umas 5 a 10 pessoas, a depender como é que tá o fluxo da consultoria, de pessoas que eu não cobro, tá? Então eu vou fazendo alguns testes, né? Justamente eu não cobro por conta disso, e é óbvio que a pessoa fica a par, tá? E o teste que eu fiz foi em uma mulher e um homem, tá? E qual que é o contexto? Vou falar os dois, tá? Tá na mesma linha. Sobrepeso, glicemia 90, colesterol totalmente alterado, uma pessoa que tem dificuldade de fazer dieta, não perde o peso com facilidade, então tava com uma síndrome metabólica ali, tá? Você vê que a síndrome metabólica, ela é caracterizada, pessoal, pela alteração do perfil lipídico, inflamação, então você pega ácido úrico alto, PCR alto, tá? E glicemia, obviamente, alta também, nessa resistência à insulina. Então, isso caracteriza uma síndrome metabólica, tá? Então, essa mulher em específico que eu comecei, ela estava muito forte com isso, e tá muito forte com isso, né? E então, o meu intuito foi nisso. Então, já vou partir logo porque eu acho que a minha visão a respeito do fármaco, tá bom? Tô vendo que as pessoas, elas estão indo para uma linha de ele é melhor do que o clenbuterol, queima muito, aumenta a taxa metabólica basal. E, de certa forma, talvez a longo prazo seja, tá? Porque a gente tem que entender que quando essas falas elas saem para o público, elas saem para o público geral, né? E a gente tem que analisar da seguinte forma: uma coisa é uma pessoa com síndrome metabólica que não perde gordura fácil. Uma coisa é um Nick Walker da vida, o Nick Walker, por ele já tá nesse, cara, muita massa muscular, o cara faz cardio, o cara toma milhões de coisas, então a sensibilidade à insulina desse cara é bom, esse cara não tem síndrome metabólica, né? Muito provavelmente ele tem ali um perfil lipídico mais alterado, mas enfim, vocês entenderam, né? Não é um cara, aqui eu tenho uma pessoa com síndrome metabólica, aqui eu tenho um Nick Walker com metabolismo super excelente. Então o uso, ele meio que foi escambado e melhor, acho que por causa dessa fala do Nick Walker também, que é melhor que o clenbuterol, não precisa abusar tanto do clenbuterol. E na grande verdade, né, sobre o Nick Walker em si, eu creio que não dá nem para tirar uma real noção
se ele tem esse poder de queima mesmo, essa oxidação de gordura muito forte, porque ele está usando muita coisa em conjunto, né? Uma coisa é você pegar um cara que está usando até urânio, uma coisa é você pegar uma pessoa que, por exemplo, essa pessoa que eu estou usando, que é uma mulher com sobrepeso, a gente começou com 110 quilos e com resistência à insulina, com colesterol alterado, e você apenas põe o fármaco nela, tá? Com a dieta ali padronizada no mesmo lugar, sem oscilar, sem uso de hormônio, ou seja, apenas a utilização do fármaco, beleza? Isso é muito diferente. Então, para me falar, ó, é melhor do que o clenbuterol, o Sloop é melhor do que o clenbuterol, eu teria que utilizar no mesmo contexto e às vezes até com a mesma pessoa, tá? O mesmo contexto que a gente fala é a mesma pessoa, às vezes a mesma idade, é o mesmo percentual de gordura, mesmo metabolismo, tá? Para você ter uma real diferença, porque se eu pego uma pessoa com metabolismo bom e outra com metabolismo ruim, eu já tenho uma diferença no uso do fármaco, tá? Então, enfim, eu acho que o pessoal foi muito para essa linha e eles não estão sabendo interpretar direito, tá? Às vezes eu acho que é muito normal do ser humano achar que vai tomar um negocinho, né? E, poxa, eu vou queimar rios de gordura. E na verdade não é assim. Existe uma infinidade de fatores para você perder gordura, uma infinidade de fatores para você ganhar massa muscular, tá? Não é muito simples assim. A gente aprende muito isso, a gente sempre vai muito nessa linha, mas só dar uma contextualizada. Um cara para vocês acompanharem bem, que ele fala muito com essa abordagem, né? Emagrecimento não é muito de contexto, ganho de massa muscular é contexto, é o Emanuel Martins, tá? Eu tô fazendo a mentoria dele, então comecei a fazer a mentoria dele e é excelente, corrobora muito com o que eu tô falando, com o que eu penso. Então pessoal, é muito complicado você pegar até o clenbuterol em si, por exemplo, já ouvi o Eduardo Corrêa falando, mas não sei se o clenbuterol, o pessoal põe muita, porque justamente não é que não ajuda, é que o problema é que assim, as pessoas não sabem separar. Elas acham que vão usar o clenbuterol e como se fosse um Pac-Man, que ele fosse lá literalmente comesse a gordura. E na verdade o emagrecimento como um todo ele é contexto, né? Você vê com a dieta de, por exemplo, 2.000 calorias num cara, hoje daqui um mês já não está funcionando mais, você tem que mexer nessas calorias. Então é muito de contexto, de como vinha, de como tá, de como vai, né? Se a pessoa... Uma coisa que está fugindo um pouco muito do assunto, mas ainda dentro do assunto, uma coisa que eu aprendi, que eu observei muito na minha consultoria ao longo do tempo, né, desde quando eu comecei, é que quando uma pessoa pegava a gripe, parece que o corpo perdia todo, o metabolismo ia todo embora. E inclusive nessa mentoria com o Manu, ele fala, uma simples gripe, um simples Covid, né, um simples dor de garganta, uma coisa assim, pode mudar totalmente a dinâmica do seu metabolismo, né? Então você vê que não é simplesmente tomar e beleza. Então eu acho que o pessoal, eles confundiram muito essa questão do uso, né, da comparação, mas então vamos lá, onde eu acho que o Sloop EP, né, o Sloop, ele vai vai ter realmente um efeito muito bom. Primeiro grupo que eu acho que vai se beneficiar é pessoal com genética para ser obeso, né? Pessoas com síndrome metabólica, pessoas que têm já no gene ali de ser obeso. Então você, por exemplo, uma pessoa com 130 quilos, por exemplo, que não tem uma atividade física muito intensa, que ele não consegue, ele vai começar, seria realmente uma boa você introduzir esse fármaco, porque ele faz biogênese mitocondrial, ele melhora perfil lipídico, ele melhora perfil glicêmico. Mas a gente tem muitas outras medicamentos que fazem isso, mas ao que se parece é que ele faz isso de forma muito mais forte, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que a promessa é que ele melhora
a insuficiência cardíaca, né? Então ele melhora até essa parte cardíaca. Então assim, uma medicação que está em estudo ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui para frente com o uso. Por exemplo, o Ozempic mesmo. O Ozempic tá ele tá com evidências aí, com relatos, né, de perda de visão, né, de piora da visão. Então a gente não sabe do futuro, mas a promessa é muito forte. Então o grupo que eu acho, o primeiro grupo que vai se beneficiar muito é justamente o pessoal obeso, né? Pessoal que está ali com sobrepeso, que tem síndrome metabólica, que tem insulina piorada, perfil lipídico, enfim, todos esses marcadores ruins, né? Que sim, eles impedem o emagrecimento, impedem, às vezes, deixam o emagrecimento mais lento, né? Considerando também, pessoal, que uma pessoa obesa, com sobrepeso, ela vem anos com os hábitos ruins e ela não consegue mudar da noite para o dia, né? Ela vai cometer erros na dieta e que esses erros atrasam mais ainda o resultado dela, leva ela ao desânimo, né? E acaba fazendo ela desistir. Então, eu acho que o principal ali, grupo que vai se beneficiar é pessoas com sobrepeso, tá? E principalmente pessoas com genética para ser obeso, né, que tem os marcadores ali metabólicos ruins, tanto que tem genética e tem esses marcadores ruins, aos que não tem genética e engordou pelo simples fato de uma má alimentação ao longo dos anos, porque tem pessoas que estão com sobrepeso e nem, portanto, elas têm genética, né, e mesmo assim eles têm esses marcadores ruins. Então é muito esse grupo, tá? Atletas. Então eu creio que atletas vão se beneficiar. Eu creio sim que não vai ser melhor do que o clenbuterol, tá? Porque o atleta ele já tem marcadores bons. Não é, eu falo assim nessa questão da queima de gordura, tá? Porque o atleta ele geralmente já tem uma melhora da insulina, ele já tem, né, uma sensibilidade de insulina muito boa, ele já tem o perfil lipídico. Realmente é uma questão muito complicada no atleta, porque usa muito hormônio. Então nesse lado a gente vai ter que analisar, será que talvez entrar com o Sloop ali no uso vai melhorar até o perfil lipídico? Não sei, a gente não sabe, né? Tem-se uma promessa de queima de gordura visceral, então talvez para esse lado também ele é muito legal. Então você vê assim que tem alguns encaixes, né, que ele vai encaixar em tal perfil, em tal... eu tenho gordura visceral, né, eu sou um atleta que usa muito hormônio, então vale o uso, né, em um contexto que você está fazendo dieta, que você está treinando, e você vai adicionar para talvez corrigir uma gordura visceral, para tentar corrigir um colesterol que talvez não vai corrigir, tá? Mas aí não vou usar talvez num off, não, vou usar num cut. Então assim, o que o grande público, a maromba, né, que é o grande público, tá talvez confundindo, é achar que ele é um potente queimador de gordura, e eu creio que não é muito para esse lado, tá? Eu creio sim, eu tenho comigo que sim, ele ajuda a queimar muita gordura, é muito óbvio isso, nessa melhora dos marcadores, a promessa de queimar gordura visceral, então sim, mas eu não creio que vai ser como se fosse um puta termogênico forte que você vai colocar e mudar todo o game, tá? Talvez você que treina já bem, que já toma hormônio, que tem a saúde até ok, né? Você introduzir, talvez você não vai ver tanto resultado como uma pessoa com sobrepeso, tá? E outra coisa que também, pessoal, talvez vocês devam analisar é a expectativa, tá? Porque eu atendo, igual eu falei, eu sou nutricionista, então eu atendo muito essas expectativas. A pessoa acha que vai perder 10 quilos por mês, todo santo mês, né? Sendo que 10 quilos por mês é uma pessoa com muito sobrepeso, com muita retenção. Porque 10 quilos de gordura por mês é um negócio impossível de perder. Você pode ficar sem comer nada. É muito gordura, tá? Tô falando 10 quilos de gordura. Agora, 10 quilos por mês, 10 quilos no primeiro mês, sendo uma pessoa de 130 quilos com muita retenção, é fácil, né? Então, justamente porque sai essa retenção, essa expectativa, você tem que abaixar. Às vezes você tá achando que vai colocar ele
e vai perder 5 quilos de pura gordura, e não vai ser. Às vezes você vai depletar glicogênio, vai sair gordura sim, mas às vezes a maior parte foi depressão de glicogênio, tá? Então não ache que é uma pílula mágica. Entenda, se para maromba agora, qual que vai ser o uso para maromba? Para você maromba que está aí do outro lado, que quer usar, que quer pôr o shape. Primeiro de tudo, querido, eu não compraria, eu não usaria ele de cara, tá? Primeiro eu começaria com a dieta, tá? Então vou colocar um meu exemplo. Hoje eu estou fazendo uma dieta para secar, estou tentando limpar o máximo de gordura possível. Então treino uma dieta de 2.500 calorias. Então vou primeiro fazer a dieta, andar, o treino engrenar, e depois que, por exemplo, o corpo der uma travada, que eu ver que peso não está descendo, lembrando que peso não desce na velocidade que você acha que desce, né? Que gordura não está saindo, medidas não estão baixando, aí eu entraria com o Sloop, tá? Então primeiro começa a dieta, um mesinho ali, e vai monitorando. Algo muito fácil para talvez você, maromba, que não consegue fazer todo mês uma avaliação. Então passo a fita métrica ali na linha do umbigo, né? 2 dedos na linha do umbigo, passa no bíceps, passa nas pernas, o ideal seria você pedir para alguém fazer isso, tirar suas medidas, tá? Por quê? Porque aí você vai conseguir ter um parâmetro melhor. Por quê? Possa ser que o teu peso não desça, mas a gordura reduza, né? Principalmente se você usa hormônio. Isso é muito comum de acontecer, o peso ficar estável e a cintura ir entrando cada vez mais. Aí a partir do momento que você vê que não está tendo tanto resultado assim, aí você entraria com o Sloop, tá? Entra com o Sloop e vai observando os efeitos dele dia após dia, semana após semana. Não tenta entrar sem dieta, sem essa dieta estar padronizada, não tenta jogar tudo de uma vez, porque você não vai perceber o efeito dele. Se você não tem experiência com dieta, se você é uma pessoa que falta muito com treino, você só vai gastar dinheiro à toa, tá? E vamos lá, quais que foram vou lá agora pro relato, tá, das pessoas que eu testei. Primeiro, dose. Eu usei aquela dosezinha baixa para você ver, tá? De 100 microgramas. Eu tô vendo muitas pessoas falando aí que é muito pouco, que não adianta. E de fato, talvez com uma pessoa como o Nick Walker, se não me engano, o Nick Walker tá usando 500 microgramas, tá? Um cara super pesado. Então, beleza, uma coisa é o Nick Walker tá usando 500 microgramas. Uma coisa é uma pessoa com sobrepeso usar isso aí. Talvez daria mais resultado? Talvez sim, mas talvez não seja preciso, né? Eu tô vendo muito, eu vi alguns vídeos do Jason ali falando que o cara usou 1 grama, se não me engano, não sei, uns 4 gramas. Sei que foi uma coisa assim bem alta, né? E ele falou que microgramas não adianta de nada. Então eu fiz esse teste e vamos lá. A mulher, o que aconteceu? 110 quilos, com síndrome metabólica, começamos a usar 100 microgramas por dia, né, que é uma dose por dia ali, e o primeiro relato foi cansaço, tá? Então o cansaço, ele veio, nos 2 primeiros dias ela não sentiu, tá? E dali em diante ela percebeu um cansaço muito fora do normal, muito fora do comum, tá bom? O que aconteceu? O peso dela estava travado em 109 quilos, ok? 109 quilos. Deixa eu dar uma olhada aqui, que é o WhatsApp da consultoria. Eu vou pegar aqui, pessoal, rapidão, tá? Então o peso dela estava travado, deixa eu ver, deixa eu só lembrar o nome, tá aqui. Ela estava travada em 109 quilos, tá? Tô até abrindo aqui, ó. Vamos lá. E fazendo dieta, a dieta dela estava em 1.500 calorias, tá em 1.500 calorias, tá? Foi esse mesmo peso. Tô pegando aqui os dias que a gente usou, tá bom? Eu até mandei mensagem que eu comprou certo e tal. Então a gente começou a usar a partir do dia 13 de setembro, tá?
Aí, inclusive, usamos o desconto do Jason lá. Inclusive, tá dando um desconto bom, cara. A outra cliente minha que eu comecei a usar, ela falou que deu um desconto lá de R$60 pelo jeito. Então, vamos lá, ó. Vou falar para vocês a mensagem que eu mandei para ela, tá? Então eu vou monitorando a ansiedade, vou monitorando tudo, intestino, humor, se fez a dieta 100%, e isso eu monitoro prática para essas pessoas que eu estou testando, eu monitoro todos os dias, tá? Como é que foi, etc. Então, vamos lá. O primeiro uso, tá? Então, ó, aquele dia eu tive os batimentos cardíacos acelerados, tá? Eu treinei braço e parece que teve mais esforço. Não sei, o relógio marcou mais batimentos. Então, a gente teve um aumento do batimento cardíaco, tá bom? Mas tirando tudo isso, tá ótimo. Sobre a energia baixa que estou sentindo, mas ainda é pouco, tá? E o peso ainda não mudou, ou seja, a gente estava ali com, deixa eu só resgatar aqui o peso dela, só um minutinho, deixa eu só ver se era isso mesmo, tá? 109 quilos, tá? Então, essa mensagem foi dia 16, a gente começou no dia 13, então 3 dias depois, ela relatou um aumento do batimento cardíaco, o cansaço não estava muito, estava normal, tipo assim, não sentia alteração, ela sentiu que parece que treinou um pouco mais pesado, ou seja, parece que deu um pouco mais de disposição, tá? Lembrando, pessoal, que é uma pessoa que não é maromba, uma pessoa que está emagrecendo, então não tem tanta intimidade, às vezes não sabe nem passar o relato, tá? Mas eu vou passar meu parecer no final, ok? Então no dia, aí eu fui perguntando dia após dia, no dia 17, tá? O peso já caiu para 108,75, então caiu algumas gramas, tá? No dia 18, 108,300, então já caiu um pouco mais. Você vê que o peso estava travado em 109, mantemos a dieta, apenas adicionamos o Sloop, tá? E teve isso aí. Então, ó, fome, agora no dia 20, fome normal, o cansaço um pouquinho, tá? Suando muito e boca seca, tá? É o que ela relatou. Então, mas sentindo, ó, uma coisa que estou sentindo é mais sede. Mesmo tomando bastante água, eu agora estou com muita sede, tá? Então, aí eu fui pedindo peso, enfim. Ó, para você ver, o peso tinha caído para 108,300. No outro dia foi para 108,400, tá? É muito comum para você ver. O peso ele oscila demais, por isso que eu peço, nesses casos, eu peço o peso todos os dias, tá? Então você vê que subiu, uma retençãozinha, ó, coisa muito comum, tá? Eu pedi para aferir a pressão 12/8, tá bom? Então vamos passar aqui mais para baixo. Agora no dia 21, tá? Essa semana eu senti um cansaço a mais. Disposição baixa, mas nada que atrapalhe, tá? Algo que é muito particular da pessoa, que à noite, essa semana também, só que estava entrando em TPM, tá? Então é algo muito particular. Estava entrando à noite, teve um pouco mais vontade de doce, mas está sentindo vontade de doce, mas está entrando na TPM, ok? E nesse dia 21, o peso já estava em 108, tá? Então você vê que o peso subiu e depois caiu. Dieta manteve 100% todos esses dias, ok? E aí aqui teve um escape da dieta no dia 22, tá? Porque teve um aniversário. Aí eu liberei, falei, pode ir, mas toma medicação normal. Eu tomou um álcoolzinho, uma pizza, ok, aniversário. O peso de 108 foi para 109,600, tá?
ok? Mas é muito comum, você introduziu, vai reter. Esse ganho de 1 quilo não é gordura, pessoal, tá? Você tá vindo de dieta e você fura essa dieta, esse peso que sobe nunca é gordura, é sempre um peso de glicogênio e de retenção, ok? Então, vamos lá. Aí no outro dia, o peso já caiu para 108.600, tá? E no dia 24, o peso estava 107.900. Você viu que a retenção saiu, o glicogênio saiu e o peso voltou a descer, tá bom? No dia 25, o peso estava 107.500, tá? E aí, quais que são os relatos desses dias? Disposição está melhorando, calor, cansaço no fim do dia, o sono está normal, o intestino está normal, dieta 100%, mas sede também, ok? Então você vê que esse padrão ele continua, tá? Ou seja, cansaço, suor, sede, aumento do batimento cardíaco, a pressão aparentemente é que a pressão assim eu aferi uma vez só, né? Não pedi para aferir 3 vezes ao dia, vários dias da semana. Então a pressão ela pode dar uma alterada, ok? E essa pessoa em si também é uma pessoa que toma medicação para pressão, tá? Então meio que esse parâmetro a gente não consegue usar, saber se mexe muito na pressão. Então eu tô com os exames dela aqui que foram feitos antes. Esses exames eles estão bem ruins, a gente vai fazer esses exames depois para ver o que melhorou, tá? E sábado agora o peso tava 107, tá? Então, ou seja, do dia 13, vamos lá, do dia 13, só um minutinho, do dia 13 a sábado, vai dar 2 semanas, 2 quilos de perda de gordura, tá? Sendo que, obviamente, teve um escape na dieta nesse dia, mas lembrando, a gente tem que considerar uma pessoa com síndrome metabólica, com insulina ruim, glicose ruim, colesterol ruim, os marcadores de saúde dela tá tudo ruim, triglicéride alto, colesterol alto, então uma síndrome ácido úrico elevado, então bem alterado mesmo, tá? E esse peso não estava baixando, e a partir do momento que a gente entrou com 100 microgramas, nesse contexto, em 2 semanas com um escape, a gente teve 2 quilos de perda de peso, disposição aumentada nos primeiros dias, calor excessivo, suor, sede que não cessa, boca seca, e o cansaço extremo conforme foi passando os dias, apenas com 100 microgramas, tá bom? Então essa é a parte 1, depois eu vou vir com a parte 2, com mais sobre esse fármaco, com mais relatos. A gente está só nos primeiros dias, 2 semanas de uso, então ainda tem mais aí 2 semanas, 6 semanas ainda de uso, né? Que a gente vai usar só 100 microgramas até dar os 2 meses e avaliar talvez se melhorar, se teve uma perca muito grande, uma perca se foi satisfatório, mediante a disciplina da pessoa, a gente vai continuar esse uso posteriormente também, tá? E talvez até aumentar essa dose, ok? Então, pessoal, é isso. Esse é um relato sincero para vocês, com maior assertividade, porque eu tenho os contextos na mão, eu tenho todos os parâmetros ali na minha mão, né? Então eu trouxe o metabolismo para mim, então eu apenas adicionei, e eu creio que vai muito nessa linha, tá? O uso do Sloop, beleza? Então, sinceramente, eu não creio que ele seja tão melhor que o clenbuterol, mas ao mesmo tempo não dá para afirmar e bater o martelo nisso, porque a gente precisaria de uma pessoa que já usou clenbuterol, e agora talvez usaria ele para comparar. Mais para frente eu vou fazer esse uso, tá? Agora eu estou usando o clenbuterol, eu estou numa dieta de 2.500 calorias, treinando e fazendo isso por alguns meses,
mais pra frente a gente vai ver o desenrolar disso tudo, eu vou fazer o teste em mim mesmo e aí eu vou relatar em vocês, tá? Mas no outro vídeo eu trago a outra pessoa que eu tava testando também e mais o relato. A outra pessoa que eu tô citando é muito semelhante, tá? Mas com algumas diferenças. E aí eu trago o relato dessa outra pessoa, mais a continuidade desse relato dessa pessoa, que acho que é a com maior acervo ali para mim, que fica um pouco mais justo, né? Só introduzir o fármaco com a pessoa com síndrome metabólica e fica um pouco mais claro o que esse fármaco pode estar fazendo. Beleza? Lembrando que apenas isso estamos usando, só dieta, treino e SLUP-EP 332, beleza? Esse é o meu vídeo sobre o SLUP. Eu vou ficando por aqui. Comenta, compartilha, deixa o teu like e se inscreve no meu canal para ajudar aí que eu vou estar postando mais vídeo. Beleza?